pouca oferta de aço para a construção de automóveis na Segunda Guerra Mundial, os carros de estrutura de madeira ganharam espaço nos Estados Unidos. Como a produção era totalmente destinada à fabricação de armas e veículos militares, a escassez do metal estimulou alguns fabricantes, como a Ford, a utilizar a madeira como matéria-prima para a carroceria dos seus veículos. As primeiras Woods eram adaptações parecidas com carroças, que no lugar da tração animal eram puxadas pelos cavalos dos motores. Mas no período da Segunda Grande Guerra, esse tipo de automóvel se tornou muito popular nos Estados Unidos e, graças ao interior espaçoso, caiu no gosto das famílias que habitavam os subúrbios. Nos anos 60, elas entraram em desuso e a falta de manutenção fez com que muitas pessoas vendessem as suas Woods a preço de banana. Foi nessa época que os surfistas descobriram uma utilidade perfeita para elas. Um ótimo meio de transporte para suas enormes longboards. Esses veículos de madeira tornaram-se então um ícone dos surfistas e uma verdadeira lenda nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, elas são raridade. A maioria está em museus ou em coleções particulares trancadas a 7 chaves. Mas uma empresa paulista decidiu reverter esse quadro. Com mais de 15 anos de experiência na construção de carros em fibra de vidro, a W.W. Travis desenvolveu um projeto no mínimo audacioso. Sua própria Wood. Em meados de 2004, Walter Trevisan, responsável pela empresa, se inspirou em uma revista americana para projetar seu mais novo veículo. No início pensou em construir um Willys Wood, mas ao ver a foto do Ford na revista, logo mudou de ideia. O carro com estrutura de madeira animou Walter, que entrou em contato com o designer automotivo Cláudio Arantes, especialista nesse tipo de projeto. Juntos, realizaram os primeiros esboços do carro, cujo objetivo principal era ser um veículo único, diferente de qualquer outro hot rod já produzido no Brasil. Com os croquis nas mãos, a maior dificuldade foi encontrar mão de obra especializada para a estrutura em madeira, uma etapa crucial do processo. A opção foi contratar um marceneiro que tivesse experiência nesse tipo de trabalho, um profissional que já tivesse trabalhado com woods do passado. E não é que eles o encontraram? O chassi empregado foi o mesmo usado pela W.W. Travis nas réplicas Willys 1941, com tubular com seção 100 por 50 mm e 3 mm de espessura, reforçado para suportar o peso da estrutura de madeira. A suspensão é a mesma do Opala, com freios a disco na dianteira e diferencial com sistema de suspensão a ar e freios a tambor na traseira. Com o chassi pronto, a parte dianteira da carroceria em fibra foi fixada simultaneamente à estrutura de madeira. Walter conta que a etapa em que foram realizados esses ajustes foi uma das mais difíceis. A frente foi fixada com parafusos autoatarrachantes e uma estrutura de ferro foi especialmente desenvolvida por dentro da fibra para proporcionar maior sustentação. Depois de totalmente ajustada, a carroceria de Mogno recebeu um tratamento com verniz automotivo PPG e o assoalho produzido em pinho naval foi envernizado por cima e emborrachado por baixo. Os vidros verdes, temperados com 6 mm de espessura, foram especialmente produzidos para este carro, pois não havia nada no mercado que tivesse as mesmas dimensões. Quando estava com sua estrutura praticamente pronta, a Wood recebeu sua cor definitiva. O amarelo Imola perolizado que dá um ar retrô ao veículo. Agora, só faltava o interior e o conjunto mecânico. Este último foi presenteado com um motor V8 302 que impulsiona um jogo de rodas Mangels Aro 17 Tala 8, calçadas em pneus BF Goodrich 245/45 na dianteira e 255/50 na traseira.
Do projeto à execução final do veículo foram cerca de 2 anos. O último item que o carro recebeu foi um conjunto de estofamento em couro bege, com 2 bancos recaro na dianteira e um banco inteiriço na parte traseira. O volante é uma peça exclusiva desenvolvida pela AWG, empresa do ABC Paulista, que criou um modelo Banjo único para esta Wood. Para dar um toque final, Walter mandou confeccionar uma longboard com as mesmas cores do carro e fixou no teto dele. Uma curiosidade é que todas as suas peças foram desenvolvidas exclusivamente para esse carro. Os únicos itens originais do Ford 1937 são as lanternas traseiras e os faróis. Depois de pronto, Walter recebeu uma oferta de um empresário paulista disposto a comprar a Wood. A conversa foi longa, mas terminou em acordo. O motor original seria substituído por um novo 5 litros com câmbio automático de 4 velocidades, o mesmo que equipava o Mustang 1995. Com isso, o veículo ficou ainda mais ágil, mas quem pensa que a coisa parou por aí, se engana. O novo dono já disse que o bichinho vai ganhar uma nova cor, um novo jogo de rodas e muitas modificações na suspensão e nos freios. Walter, no entanto, já tem um novo desafio pela frente: construir um Mercury Wood 1951. Será que ele vai superar esse?